Existe um país onde a tradição estabelece que o casamento dependa literalmente dos irmãos, um lugar onde os perigos são constantes tanto em terra quanto no mar. Esta nação é a Somália, uma terra marcada por uma guerra civil incessante, onde seu povo enfrenta dificuldades extremas diariamente. Mas antes de explorar esta incrível nação, deixe seu like e inscreva-se no canal, isso me incentiva a continuar trazendo conteúdo para vocês. A Somália está localizada na porção mais oriental do continente africano, numa região às margens do Oceano Índico conhecida como Chifre da África. O país faz fronteira com a Etiópia a oeste, o Djibouti ao noroeste, o Quênia ao sudoeste, e é banhada pelo Oceano Índico ao leste e sudeste. Sua posição geográfica a torna um ponto estratégico no continente africano. Com uma população de aproximadamente 18 milhões de habitantes, a Somália é uma nação predominantemente jovem, com uma diversidade étnica e cultural que reflete séculos de história e migração. A pobreza na Somália é um dos maiores desafios enfrentados pelo país. Grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, com acesso limitado a recursos básicos. A falta de infraestrutura adequada dificulta o desenvolvimento econômico e social, agravando a situação das comunidades rurais e urbanas. A guerra civil no país agrava a crise humanitária, levando à insegurança alimentar e à falta de serviços de saúde. Muitos somalis dependem de ajuda humanitária para sobreviver, e a instabilidade política dificulta a distribuição eficiente de recursos. As guerras e a fome tornaram a Somália um dos países mais miseráveis do mundo. E acredite se quiser, mas a renda per capita local é de apenas R$ 578 por ano. Uma prática cultural intrigante em algumas regiões da Somália é o casamento entre irmãos, que pode incluir meio-irmãos ou irmãos adotivos. Embora essa tradição esteja em declínio, ela persiste em áreas mais isoladas do país, refletindo costumes ancestrais e a estrutura social das comunidades. O casamento entre irmãos pode ser motivado por diversas razões, como a preservação de propriedades e riquezas dentro da família, fortalecimento dos laços familiares e manutenção de alianças tradicionais. Em algumas culturas, isso também é visto como uma maneira de garantir a continuidade de certas linhagens e tradições. A guerra civil na Somália é uma das crises mais complexas e prolongadas do mundo moderno, com profundas raízes históricas e culturais. No final da década de 1980, a oposição ao regime de Mohamed Siad Barre, que governava a Somália desde 1969, começou a aumentar significativamente. Diversos grupos de oposição armada surgiram, organizados principalmente ao longo de linhas étnicas e clânicas. Esses grupos desafiaram o governo, criticando a corrupção, a repressão política e a má gestão econômica que caracterizavam o regime de Barre. Em 1991, após anos de conflito crescente, o regime de Siad Barre foi finalmente derrubado. No entanto, a queda do governo central não trouxe paz ao país. Pelo contrário, a ausência de um governo central forte mergulhou a Somália no caos. O colapso da autoridade central criou um vácuo de poder, e a nação se fragmentou em territórios controlados por diferentes clãs e facções armadas, cada um lutando pelo controle de recursos e poder. Em 2012, um novo governo foi estabelecido na Somália e, em colaboração com as forças da União Africana, conseguiram obter um maior controle sobre o país, apesar de ainda enfrentarem desafios significativos de rebeliões. A guerra civil fragmentou a nação, resultando na divisão do país em 3 áreas distintas. Primeiro, a área controlada pelo governo, onde as forças governamentais lutam contra os grupos rebeldes. Em seguida, temos Puntland, oficialmente reconhecida como uma região autônoma, que, embora não busque a independência, mantém certo grau de autonomia em relação ao governo central. Por fim, destaca-se Somalilândia, que proclamou sua independência em 1991. Embora não seja reconhecida internacionalmente como um estado soberano, Somalilândia possui um sistema político próprio, instituições governamentais, presidente, forças de segurança e até uma moeda própria. Considerada uma das regiões mais pacíficas da Somália, Hargeisa, com mais de 1 milhão de habitantes, serve como a capital deste território não reconhecido. Uma prática comum na Somalilândia é a venda de dinheiro por peso,
o que se deve à desvalorização significativa da moeda local, o shilling somalilandês. Devido a essa desvalorização, muitas pessoas preferem usar o dólar americano para suas transações diárias. Além disso, o dinheiro móvel, que permite transações financeiras através de celulares, também é amplamente utilizado na região. Além do país ser inseguro em terra, no mar não é muito diferente. A pirataria somali surgiu após o colapso do governo central em 1991, que deixou o país em um estado de anarquia e instabilidade. Com a falta de aplicação da lei e de uma marinha eficaz para patrulhar suas águas, os pescadores locais se voltaram para a pirataria como uma forma de sustento. Eles ganharam notoriedade internacional nas últimas décadas, devido às suas atividades ao longo da costa da Somália e no Oceano Índico. Esses piratas se envolvem em atos de sequestro de navios comerciais, exigindo resgates milionários em troca da libertação das tripulações e das embarcações capturadas. Com tudo isso, a Somália se tornou o sexto país mais perigoso do mundo para se viver. E se não bastasse isso, a Somália é considerada o país mais corrupto do mundo, ao lado da Coreia do Norte. O país recebeu a pior nota do Índice de Percepção da Corrupção, um relatório que mede os níveis de corrupção em 168 países. A religião majoritária na Somália é o islamismo sunita, que influencia fortemente todos os aspectos da vida somali, desde as práticas diárias até as festividades e os códigos de conduta social. Além disso, a sociedade somali é estruturada em clãs, que desempenham um papel importante nas interações sociais, políticas e econômicas. A cultura é profundamente enraizada no Islã e na tradição da poesia, desenvolvendo-se principalmente de forma oral ao longo dos séculos. A habilidade na fala é altamente valorizada entre os somalis, sendo considerada uma característica de prestígio e respeito. A música e a dança também são componentes significativos da cultura somali, com estilos tradicionais como o daanto e o burambur, sendo populares em celebrações e eventos comunitários. A culinária somali reflete influências árabes, indianas e italianas, com pratos típicos como o sukar, é um prato de carne picada, geralmente servida com arroz, e o canjeeiro, uma espécie de panqueca fina. A Somália ocupa o segundo lugar entre os países onde os direitos dos cristãos são mais frequentemente violados. Os perigos de ser cristão no país são extremos. A maioria dos cristãos são de origem muçulmana, o que os torna um alvo do grupo Al-Shabaab, um grupo extremista que deseja acabar com a presença cristã no país. Se descobertos, os seguidores de Jesus podem ter um fim nada bom. O país também enfrenta desafios ambientais significativos. A seca recorrente tem se tornado um problema cada vez mais grave, impactando profundamente a agricultura e a pecuária, que são as principais fontes de subsistência para a maioria das famílias somalis. A escassez de chuvas nos últimos anos tem levado à perda de colheitas e de gados. Muitas comunidades, especialmente nas áreas rurais, estão lutando para encontrar água potável e alimentos suficientes para sobreviver. O país possui uma geografia diversificada, com paisagens que variam de desertos áridos a montanhas escarpadas e vales férteis. Localizado no nordeste do país, o deserto de Bari é uma vasta extensão de dunas de areia e planícies desérticas. Faz parte do estado semi-autônomo de Puntland, e é uma área remota, mas de beleza exuberante, onde pastores cuidam de seus rebanhos de camelos e cabras. Também no nordeste do país, as montanhas de Kalmadou estendem-se na região de Sanaag, entre as cidades de Erigavo e Bosaso. As montanhas oferecem vistas espetaculares e uma rica biodiversidade. A área é conhecida por suas florestas de incenso e mirra, que são colhidas há séculos. A Somália possui a maior costa do continente africano, estendendo-se por cerca de 3.333 quilômetros ao longo do Oceano Índico e do Golfo de Aden. As praias da Somália são conhecidas por suas areias brancas e águas cristalinas. Locais como a Praia Lido, em Mogadíscio, e as praias isoladas das Ilhas Bajuni são perfeitos exemplos de sua beleza natural. Em resumo, a Somália é um país de contrastes, onde a beleza natural e a resiliência do seu povo se destacam. Apesar dos desafios constantes, a Somália é um lugar de esperança e potencial, com tradições peculiares e uma cultura rica que convida todos a explorarem suas profundezas. Nos conte o que mais lhe chamou a atenção.
Obrigado por assistir até o final, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!